Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Imagine que nós estamos em pleno século XIX. O liberalismo triunfa em toda a Europa Ocidental. Inglaterra e França disputam novos mercados, os Estados Unidos descobrem ouro na Califórnia e sua economia triunfa cada vez mais. Quanta riqueza, hein? Pois é, estamos em pleno século XIX, em plena conquista do mundo pelos burgueses. E o Brasil? Como é que o Brasil fica nessa história? Isso é o que a gente vai investigar nessa teleaula de História do Brasil. Você vai ver como foi que o nosso país também descobriu o progresso econômico no século XIX. Vai ver como se formou a nossa economia cafeeira, com suas fazendas, seus escravos e seus barões do café. Olha, nossa teleaula está começando agora e ela tem um aroma muito gostoso. Este pequeno mundo que você está vendo aqui era uma antiga fazenda de café, que ficava no antigo caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Um pequeno mundo que custava uma grande fortuna de terras, capitais, mão de obra e transportes. O caminho da produção de café em larga escala no Brasil começa no Rio de Janeiro, no início do século XIX. O café encontrou condições tão boas que subiu a serra e entrou pelo Vale do Paraíba adentro. De lá, ele foi seguindo pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. A conquista de tantos territórios pelas fazendas de café não foi pacífica. Na zona rural fluminense, por exemplo, a luta pela posse de terra foi grande e a grande maioria desses conflitos pelos limites e títulos de propriedade foi resolvida assim mesmo, a bala. Depois de resolvida a questão da posse pela força, as terras eram legalizadas. Como o mesmo problema se repetia em várias regiões, o governo imperial regulamentou as terras disponíveis através da Lei de Terras em 1850. Foi assim que os grandes fazendeiros da época se tornaram os chamados barões do café. Olha, Vicente, esses aqui são os barões do café, tá aqui, ó. Agora me diz uma coisa, os barões do café eram os verdadeiros pilares políticos do Brasil imperial, não é mesmo? Ah, sem dúvida. Tanto é que uma boa parte da riqueza do país passava pela mão deles. Ó, pra você ver, logo que eles garantiam a propriedade da terra, começavam a investir pesado na produção do café, obviamente para ter mais lucro. E como eles tinham cada vez mais lucro, o que eles faziam? Compravam mais escravos, mais máquinas, para poder cada vez mais plantar, colher e vender mais café. Ô, Vicente, então esses barões aqui gastavam uma grana preta? Pera aí. Grana preta não, né, Gil? A expressão certa é dizer que eles investiam uma grande soma de capitais nas fazendas de café. Aí fica melhor. Mas peraí, da onde vem essa grande soma de capitais que eles investiam? Isso aí vem da transferência de outras culturas, como cana-de-açúcar, por exemplo, ou das atividades comerciais, que estavam tendo um grande impulso aqui com a vinda da família real. Ah, mas peraí, eu não estou entendendo direito, sabe, Vicente? Para entender de onde vieram os primeiros investimentos na cultura cafeeira, é preciso voltar ao ano de 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Isso fez entrar muito dinheiro no país. O comércio cresceu bastante, portanto havia capital para investir. E além disso, o próprio rei D. João VI distribuía sementes para incentivar os grandes proprietários de terra a plantar. Quer dizer, esses investimentos foram um empurrão inicial que a economia cafeeira precisava para decolar no Brasil. Mas além da força da família real, da força do capital e da força das armas dos fazendeiros, a produção de café tinha uma força de trabalho fundamental para o seu crescimento: a mão de obra escrava. Esta aqui era a senzala desta fazenda. Como você sabe, a mão de obra escrava comeu o pão que o diabo amassou nas fazendas de café do Vale do Paraíba. A massa de mão de obra escrava crescia cada vez mais na produção, como cresciam também as ferrovias para o transporte do café das fazendas para os pontos de consumo e de exportação.
Os trens facilitaram muito o escoamento da produção de café, que nos primeiros anos era feito em lombo de burro. Quando chegava a Santos ou ao Rio de Janeiro, antes de ser vendido aos exportadores, o café era comprado pelos comissários de café. Comissário, Vicente? Olha, quer dizer então que existia um intermediário entre os fazendeiros e os exportadores? Exatamente. O comissário, ele comprava o café do fazendeiro e aproveitava para prestar alguns outros serviços, vendia uns artigos que eles precisavam nas fazendas, entendeu? Ah, e ainda levava uma comissãozinha aí com esses artigos, não é isso? É, exatamente. Na verdade, o fazendeiro tinha muita confiança no comissário e vice-versa, entendeu? Porque normalmente, tanto o fazendeiro quanto o comissário eram brasileiros, entendeu? Por quê? Porque os exportadores não eram brasileiros? Não, não eram. Normalmente, os exportadores eram ou americanos ou ingleses, porque as companhias americanas e inglesas resolveram investir no negócio de café no Brasil porque dava muito lucro, Gil. Devia dar muito lucro mesmo. Opa! As companhias americanas e inglesas não apenas faziam exportação do café brasileiro, elas também implantaram importantes ferrovias que transportavam o café até os seus navios. Nós estamos no alto da Serra do Mar, numa estação de trem entre São Paulo e Santos. Essa estação pertencia à São Paulo Railway. Como foi o crescimento das exportações brasileiras de café no século XIX? Em 1820, o café representava 18% das nossas exportações. Apenas 10 anos depois, em 1830, o índice do café sobe para 43% das nossas exportações. E o principal importador, já naquela época, eram os Estados Unidos da América. Forte o suficiente para abastecer o mercado norte-americano e europeu, a nossa produção cafeeira cresceu muito ao longo do século XIX. Claro que esse crescimento teve efeitos importantes na economia brasileira. Um dos efeitos do nosso café foi reequilibrar a balança comercial brasileira. Depois de tantos anos de déficits, em 1860, as exportações brasileiras ultrapassaram as importações. Mas tem mais. Como já disse o historiador Caio Prado Júnior, o café contribuiu para o melhoramento técnico do país. Com o crescimento da economia cafeeira, cresceram também os serviços de transporte e comunicação. Isso, é claro, sem falar na mecanização rural e nas primeiras manufaturas, que nasceram junto com a nossa cafeicultura. A cafeicultura acabou tendo, portanto, um grande efeito na modernização do país. As características dessa modernização foram o crescimento das cidades brasileiras e a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste brasileiro. Porque, enquanto a economia cafeeira do Sudeste crescia, a economia açucareira do Nordeste enfrentava algumas perdas. Ela continuava sendo importante, mas não tão significativa como tinha sido no período anterior. De qualquer forma, mesmo trazendo a modernização, a economia cafeeira mantinha a forma de produção tradicional. Monocultora, grande propriedade e escravista. Isso continuava ainda muito firme nas fazendas do café. Tá vendo, Vicente? Olha, o café não mudou em nada a escravidão nas fazendas. Tá aqui, ó. Não mudou. E continuou praticamente a mesma coisa. O café era o escravo. A produção de café dependia da força de trabalho escravo, não tinha jeito. Pois é, e os barões continuavam sendo os barões, modernizando a produção, investindo os lucros, mas ainda continuavam ali, firmes, mantendo a escravidão no Brasil Imperial. Como o império era o café, a nova elite econômica eram os barões do café. Em cada região produtora se formavam cada vez mais famílias ricas, poderosas, que formavam as dinastias do café. Suas fazendas eram suficientemente ricas para impressionar e muito os visitantes estrangeiros, como Saint-Hilaire, que você vê aqui. Veja só como Saint-Hilaire descreveu algumas delas. Quanto mais me aproximo da capitania do Rio de Janeiro, mais consideráveis se tornam as plantações. Perto da vila de Resende, proprietários possuem 40, 60, 80 e até 100 mil pés de café. Pelo preço do gênero, devem estes fazendeiros ganhar somas enormes. Essa descrição de Saint-Hilaire dá apenas uma ideia do poder que esses chefes das dinastias cafeeiras tinham nas mãos. Porque esses barões do café participavam das câmaras municipais, das assembleias provinciais, casavam suas filhas com bacharéis que depois iam defender os seus interesses. E mais, eles recebiam ou compravam títulos de nobreza para se tornarem de fato barões do império. Mandavam construir palacetes luxuosos na capital e assim consolidavam ainda mais o seu poder junto ao governo imperial.
Bom, Vicente, os barões do café sustentavam o poder imperial, não é isso? Exatamente. Na verdade, os barões, eles defendiam o império e a escravidão, entendeu? Ó, pra você ter uma ideia, os barões, eles eram a base do principal partido de sustentação do governo imperial, que era o Partido Conservador. O que não quer dizer que eles fossem conservadores em tudo, não. Mas peraí, Vicente, me dá um exemplo melhor. Quando a produção de café estava no auge no Vale do Paraíba, já tinha alguns barões do café que defendiam a troca do trabalho escravo pelo trabalho livre. Ah, mas isso eu sei por quê. Porque também a Inglaterra pressionava o fim do tráfico internacional dos escravos. Não é isso? Exatamente. E nessa época, a imigração já estava começando aqui para o Brasil, ainda como experiência. Então, nessa época mesmo, metade do século passado, já tinha alguns barões do café que diziam que a escravidão era o germe roedor do império. Em pleno império, de fato, alguns barões do café achavam que a mão de obra escrava seria um empecilho na implantação do trabalho livre. Eles acreditavam que os imigrantes não iriam querer trabalhar em fazendas onde houvesse mão de obra escrava. Aliás, outros barões achavam ainda que a mão de obra escrava era cara e atrasada. Mas mesmo assim, a tradição falou mais forte. E você sabe, a escravidão iria continuar por muitos e muitos anos. Ela seguiu sendo a base da força produtiva na produção do café nas grandes fazendas do império. Bom, Vicente, quer dizer que o império continuou escravista graças aos barões conservadores, não é isso? É, mais ou menos, Gil, porque nessa época a situação era meio complexa. Já tinha alguns barões que eram contra a escravidão africana. Tanto que eles diziam que a escravidão estava roendo o império por dentro e tal. Além do que, na época, a escravidão já estava começando a custar muito caro para eles, entendeu? Bom, então vamos fazer uma revisão da nossa teleaula de hoje, que vai ficar tudo muito mais claro, não é? Vamos nessa, vamos para a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de História do Brasil de hoje, a gente viu como o café do Vale do Paraíba se tornou a base de sustentação do Império. Vimos como a economia cafeeira trouxe modernização nos transportes e comunicações. Mas vimos também como ela manteve uma estrutura de produção tradicional, ampliando a quantidade de escravos nas fazendas. Vimos ainda como os barões do café formaram uma poderosa elite imperial. E vimos que a ideia de implantar o trabalho livre nas fazendas já estava nos planos de alguns barões do café, que eram contra a escravidão. Na próxima teleaula você vai ver como começou o fim da escravidão. E vamos ver também como os ingleses pressionaram pelo fim do tráfico de escravos. E quais os efeitos dessa pressão para a nossa economia cafeeira. É só aguardar a nossa próxima teleaula. Até lá!